Você já parou para observar as repetições que existem na sua família? Já observou repetições de nome, de data? Com certeza você já deve ter feito esse tipo de observação, né? Essas observações das repetições de datas e nome, isso chama muito a nossa atenção quando a gente começa a trabalhar a nossa psicogenealogia, quando a gente vai olhar para a nossa árvore genealógica, né? As repetições, elas representam um dos pilares de estudo da psicogenealogia, né? Nós temos 3 pilares aí, que é projeção, identificação e repetição, e quando a gente começa a fazer esse estudo, a montar o nosso genossociograma, a gente vai justamente identificar essas repetições que são mais evidentes, que é no caso das datas e dos nomes. Por exemplo, quando a gente fala de repetição de data, a gente pode estar repetindo a data de nascimento com a data de nascimento de uma outra pessoa da nossa família. Ou a gente pode repetir a data de nascimento com a data de falecimento de um familiar nosso também, né? Essas datas, elas podem ser repetitivas em termos de casamento, de eventos que marcaram a nossa família, datas de cirurgia de alguém, data de um acontecimento que foi importante, uma viagem, um outro evento que a família teve, que elas acabam sendo repetitivas. Então, quando a gente fala de data repetida, nós estamos falando não só repetir essas situações de nascimento com falecimento, ou nascimento com nascimento, mas de todas essas outras datas também. Se eu disser, uma pessoa nasceu no dia 10 de maio, aí eu vou encontrar alguém que casou no dia 10 de setembro, vou encontrar uma outra geração, alguém que faleceu no dia 10 de outubro. Essas datas, o 10, ele acaba sendo repetitivo. Em muitas árvores, as pessoas dizem para mim assim, nossa, eu não sei por que esse número repete tanto na minha árvore. O que nós vamos fazer quando a gente encontra uma data específica, vamos supor o 10, né, repetitivo na árvore? A gente vai buscar identificar que eventos aconteceram realmente nessa data, nesse 10, com que pessoas, com que idades, né? E isso se repete nesse ciclo de 10 anos? Isso se repete de que forma na vida dessas pessoas? Porque às vezes o fato de repetir um número pode mostrar pra gente que na idade de 10 anos alguém teve algum problema, na idade de 10 anos alguém perdeu alguma pessoa da família que foi muito significativo. Então é a forma que a gente tem de observar essas repetições de datas na família também. É claro, existem várias outras possibilidades aí de repetição de data na árvore. Vou falar um pouquinho a respeito da questão das repetições de nomes, né? Tô dando rapidamente um exemplo, depois se vocês tiverem dúvidas, é só ir perguntando. Na questão de repetição de nome, né? Quando a gente coloca um nome numa criança, que já é um nome que existe na família, que a gente tem consciência disso, e a gente tá batizando, a gente tá honrando, a gente tá trazendo de volta a lembrança dessa pessoa, uma forma de homenagem, isso é uma situação consciente, mas muitas vezes a gente dá um nome para a criança simplesmente porque a gente diz assim, eu gostei, não tem ninguém na minha família com esse nome e tal, e quando a pessoa começa a fazer o estudo da sua árvore genealógica, ela acaba observando que existe já um familiar lá na 4ª, 5ª geração que tinha aquele nome e que às vezes era alguém de significativo naquela época e que ninguém nunca tinha comentado nada. Então, por que ela resgata de novo isso? Então, são esses fatos que a gente vai estudar quando existem essas repetições de nome também. Um nome muito repetitivo na família, ele traz uma informação desse contexto familiar, do que essa família está querendo trabalhar, do que a família precisa, né? Normalmente, se a gente tem vários nomes de santo na família, significa que a família quer um pouquinho mais de proteção. Ou a gente também vai olhar para situações de crianças que se perderam, né? Crianças que morreram em baixa idade. Quando eu falo baixa idade, crianças que morreram às vezes com 1 ano, 2 anos, né? Então, nessa situação, a gente observa essas repetições de nome. E lembrando aqui, né, quando eu falo na questão da criança, às vezes a família perde uma criança e logo a criança seguinte eles dão o mesmo nome. Então, essas repetições são importantes para a gente observar,
porque esse segundo que chega carregando o nome daquele primeiro que partiu pode trazer essa memória desse luto, pode não viver exatamente a trajetória dele, mas sim viver a trajetória desse outro, as expectativas do outro, e às vezes ele não se sente também na liberdade de assumir o lugar dele. Ele fica na dúvida entre estar num lugar ou no outro.